Graça e paz, amado, que o Deus Todo-Poderoso invada teu ser, não só hoje, mas até o dia eterno. Seja bem-vinda e seja bem-vindo à live na qual Deus vai falar ao teu coração. No dia de hoje, 20 de 6 de 2025, a exatamente 12 horas e 25 minutos, que Deus venha fazer em você morada. E que você venha sentir que Deus, Ele é na tua vida. E Deus tem feito maravilha. E você talvez não seja grato a Deus o suficiente para Deus se manifestar na tua vida. Mas como assim, pastor? É verdade. Você não tem se manifestado suficiente para que Deus venha se manifestar na tua vida de forma tremenda. Porque o ser humano, quando ele alinha seus pensamentos com o de Deus, logo as coisas acontecem. Logo as coisas mudam de lugar. É bem verdade que você sabe e tem passado por dificuldade na vida. Mas Deus, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Deus, Ele quer fazer em você morada. Mas você não tem aceitado e tem rejeitado as coisas de Deus. Os propósitos de Deus. Seja bem-vindo, Cláudia. Que a paz de Deus Todo-Poderoso invada teu ser. Mas você tem rejeitado o chamado de Deus. Seja bem-vinda, Paola. Que a graça de Deus esteja contigo, em nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele chama nós para uma missão na face da terra. Mas o ser humano tem dentro do seu coração o desejo de fazer a sua vontade. Seja bem-vinda, Maria. Que a graça de Deus Todo-Poderoso invada teu ser e que a paz dele esteja convosco. Não só hoje, mas até o dia eterno. Seja bem-vinda, Jeane. Seja bem-vinda, Maria. Seja bem-vindo todos vocês que estão entrando na live. Mas voltando aqui ao raciocínio. Quando nós recebemos o chamado que Deus nos separa do mundo para as coisas dele. Deus, Ele quer de nós fidelidade. Deus, Ele quer de nós fidelidade. Ele quer de nós mesmos afastamos as coisas de Deus de nós. Quando o Espírito Santo de Deus se entristece com os... algo tremendo aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. Não é de uma hora para outra que o Espírito Santo vai se entristecer com o ser humano. Mirene, seja bem-vinda. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Mas nós somos daquele tipo de pessoa que queremos, mas não damos. Aí venho a pensar e a ter o raciocínio, Lala, que a vida é regida pelo Espírito Santo. Mas é bem verdade que me venho também a pensar na vida de Jó, na qual ele foi perseguido, foi caluniado, foi esquecido, mas que foi o próprio Deus que deu testemunho, Carol, dele para Satanás. Tem visto meu servo Jó, homem temente e fiel e que se desvia das coisas do mal. Talvez você tenha almejado alguma coisa para você. Pai do Senhor, minha irmã, Deus seja louvado na tua vida, viu, minha irmã Carol? Que Deus multiplique a bondade e a vontade de vencer, porque Deus, Ele é contigo. Estarei orando sim em nome do Senhor Jesus. Não pararei de orar, nem de jejuar, nem de subir ao monte, porque Deus, Ele é. Mas Jesus, quando Ele estava atribulado, Ele subiu ao Monte das Oliveiras e foi orar. Jesus, Ele foi ao Monte Getsemane
E a Bíblia fala que ele ora 40 dias, 40 noites, e seu suor tornou-se gota de sangue. Então, hoje em dia, a Assembleia e muitas outras igrejas proíbem dos irmãos ir ao monte. Mas coisa que vem a impedir você de subir ao monte. De subir ao monte. Com Deus. Aqui é o sino da vida de Jó. Então o próprio Deus, ele diz... Ei, tu tem visto meu servo Jó, homem temente e que se desvia do mal? Você observa a escritura que Jó, ele já se desviava do mal. Mas o inimigo queria mostrar a Deus que Jó adorava ele porque ele dava coisas a Jó. Mas Jesus Cristo tinha confiança no que tinha feito na vida de Jó. Porque cada ser humano ele é feito segundo o propósito do coração de Deus. Talvez você pense que está vivo por ter dinheiro, por ser bonito, por ser bom. Não. Você está vivo pela misericórdia e pela graça de Deus, Carol. Que enviou seu filho, seu único filho, para morrer por mim e por você em morte de cruz. Quando nós não somos merecedores de nada. Ei, Carol. Ei, você que acabou de entrar. Ei, Fátima, seja bem-vinda. Que Deus, ele invada teu ser. Então Jó ali começa a sofrer coisa que nos dias de hoje quer mesmo, Deus. Não tem lembrado. Deus, a Bíblia diz que os amigos de Jó, ele quer enterrar Jó vivo. Mas não é só isso que acontece na vida de Jó. Jó perde seus amigos, Jó perde seus filhos. A Bíblia só relata 3 amigos. Que pode se chamar de amigo? Porque que amigo é esse que quer te enterrar vivo? Quer ver vivo? Quer ver a tua queda? Não quer ver você prosperar? Mas o mais importante aí também na Bíblia, na narrativa bíblica, é que enquanto você por eles, enquanto o inimigo segue a obra e a vontade de Deus, de Deus era só ou texto para alguém, o inimigo e nada do inventa fofoca, inventa fofoca, Paola, inventa fofoca, minha amada irmã. Então Jó, ele tinha sua esposa, na qual era para apoiá-lo, na qual era para abraçar o seu sonho, Paola. Cris, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Cris, também. Agora, ele era para apoiar, ela era para apoiar ele. Mas a Bíblia fala, vai passar, né? Porque é a internet, mas vai voltar. Mas a Bíblia fala que a mulher de Jó encontra Jó numa situação de calamidade e vê Jó todo ferido, fraco, magro. A Bíblia relata que Jó ele tinha feridas sobre o seu corpo, que era preciso ele se coçar com um caco de telha daquela época. Vamos falar há 3.000 anos atrás. Ele se coçando, hoje conhecida como a lepra, para acabar de ajudar a sua mulher. Não acreditava e não tinha a mesma fé que ele. Chega para Jó de Jó, chega para Jó de Jó.
o que tu tens, ó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Esquece esse tal de Jesus Cristo. Não adianta tu pelejar. Aí Jó diz, eu sei, mulher, que meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu respeito. Mas eu também sei, mulher, que como uma louca, o inimigo colocou isso na tua boca. Eu te convido a quebrar o paradigma humano e você aceitar aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas você fica com dúvida, achando que o que está acontecendo com você é porque alguém fofocou, é porque você está pagando o preço. Não, é porque você está sendo testado para ser aprovado por Deus. Olha para dentro de você e diga assim, a última palavra quem determina na minha vida é Deus, Paula. A última palavra que determina dentro do teu lar, dentro do teu relacionamento, sobre teu filho, sobre a tua vida, é Deus. E a palavra de Deus diz que Jó recebeu tudo em dobro na qual ele tinha perdido. Seus 10 filhos, os seus animais, que naquele tempo era conhecido como juntas de animais. Jó recebeu a vitória. Jó teve tudo de volta. E por que você acha ou fica falando que Deus te esqueceu? Mas a glória de Deus é sobre a tua vida. Obrigado, Carol. Mas Deus quer de você algo mais profundo. Deus quer de você, gente, algo mais profundo. É por isso que Jesus Cristo, quando veio, a palavra diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Ontem eu disse na live e vou voltar a dizer, Deus não está preocupado com riqueza na qual tu tens juntado na face da terra. Porque a palavra de Deus diz lá em Jó que nu viesse, nu eu voltarei. O Senhor me deu e Ele mesmo tomou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Aí me veio a pensar a palavra também de ontem. Agindo Deus na tua vida, quem impedirá? O inimigo, ele pode se levantar, fofoca, disse-me-disse, dentro da tua casa, do teu lado, relacionamento, do trabalho, do filho. Mas agindo Deus, quem vai impedir? Então sossega o teu coração. Teu filho está no vício, Deus arranca. Teu esposo está te traindo, Deus faz com que ele pare. Aleluia, teu lar está bagunçado, Jesus Cristo entra com paz, porque a palavra dele diz, e ele diz também, que aonde ele entra, há mudança, há prosperidade, e a paz de Deus surgirá sobre a tua vida, quando tu abrir teu coração em espírito e em verdade. Para Pedro ele disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre a minha igreja edificarei a minha igreja, sobre tu edificarei a minha igreja. Mas Deus deixa seu filho para ser a pedra fundamental da igreja. Muito obrigado, Rose. Deus deixa seu filho para ser a pedra fundamental. Então, pastor, evangelista, presbítero, não é dono da igreja. Por isso que eu digo para você, confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o entendimento, porque assim como Deus deu testemunho de Jó, vai dar testemunho de você. Você vai receber em dobro, Duda, tudo aquilo que você perdeu. Porque o inimigo diz que não tem jeito, que não dá mais. Mas Jesus Cristo chega e diz, ei, eu sou o próprio jeito. O ser humano diz que não tem mais jeito. Mas Deus diz, eu sou o próprio jeito.
Eu sou aquele que dou jeito àquilo que não tem jeito. O filho da viúva ia vindo no caixão e um cortejo com ele. Deus sabia que aquela viúva teria que enterrar seu único filho. Há pouco tempo ela tinha perdido o seu esposo. Mas Jesus Cristo tinha que passar e Naim. E Jesus Cristo viu a viúva. E a palavra de Deus diz que ele se compadece de íntima compaixão com aquela viúva. E ele para o enterro. Assim é na minha e na tua vida. Deus vai parar e vai neutralizar a força do teu inimigo sobre a tua vida. Ele para o enterro. Suspende o enterro. Eloá, seja bem-vinda. Eu fico assim pensar que o coveiro diz: e agora? Eu ia ganhar um dinheiro. A viúva se prontificava a pagar as pessoas para chorar, que naquela época era pago. O enterro já estava marcado. Mas Jesus Cristo chega na beira do caminho, se encontra com aquele defunto, com aquela, vamos dizer, caminhada fúnebre, e de menino se levanta. Assim é na minha e na tua vida. O inimigo tem posto dificuldade e barreira e tem mostrado para você que não vai dar certo. Mas você tem que bater no peito e dizer: a última palavra, quem determina é Deus. Eu busco a graça de Deus. E eu quero dizer para você que Deus, ele vai agir. Deus, ele está agindo, aliás. Mas depende de você querer a mudança, querer as coisas melhor, não só para você, mas para quem está do teu lado e para quem ainda está nesse mundo. Ide e pregai. Porque se você pregar a vontade de Deus, pode ter certeza que as coisas da tua vida passarão a ter mudança. O teu inimigo vai fugir da tua presença. A palavra de Deus diz que pelo caminho ele te persegue, mas por certo ele foge de ti. Se você crê nessa palavra, coloca no teu coração, deixa aí teu joinha, e que a graça de Deus Todo-Poderoso entre na tua vida, não só hoje, mas até o dia eterno. Lembre-se da vida de Jó. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos será impedido. Para finalizar essa live, agindo Deus na tua vida, quem impedirá? O mais importante que você tem que fazer é deixar Deus trabalhar e sossegar teu coração. Amém? Fique todo na paz do Senhor Jesus Cristo e que a divina consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas até o dia eterno. Amém.